companheiros, nossa saudação envolve o melhor desejo de que todos estejam em paz e gozando de muita saúde. Paz e saúde é o que nós mais desejamos. Agradecer o convite para esta noite de estudos, agradecer pela arte, pelas músicas, Reinaldo, o conjunto, os companheiros queridos, ao Gabriel, que traz aqui para nós a voz possante, nos ajudando. Responsabilidade, rapaz. É muita responsabilidade mesmo. É sempre uma alegria reencontrar os companheiros queridos aos nossos corações. Na tela vocês estão vendo uma mensagem rápida. Eu vou falando porque assim o Gabriel pode nos acompanhar. Feliz 2014. A gente muda o calendário, mas continua o mesmo, né? Parece que vai acontecer alguma coisa nova, mas com certeza as coisas vão se repetir. Nós podemos melhorar, e é isso que nós devemos fazer. E a aspiração da felicidade deve se constituir no objetivo do homem. Então, para todos, desde agora, esta mensagem para calar fundo no sentimento e também no pensamento. Os livros que eu escrevo são escritos com um propósito. Existe um plano de trabalho para cada obra. Eu tenho 29 originais prontos. 29 originais prontos. Já editamos cerca de 5. O último é este que aparece aqui na tela, Espiritismo, Fundamentos Históricos e Doutrinários. O propósito é reunir na primeira parte as informações históricas que Allan Kardec apresenta e que foi publicado assim em partes em diversas obras e que nós reunimos com comentários para possibilitar aquelas pessoas que estão ingressando na doutrina espírita ou que querem estudar a doutrina espírita possam ter a oportunidade de examinar os princípios fundamentais do espiritismo. Esta é a primeira parte histórica. E na segunda, aí sim apresentamos os 14 princípios ou 14 fundamentos filosóficos da doutrina espírita. Se vocês conhecerem alguém que saibam que quer estudar o espiritismo, ter uma noção dos 14 princípios fundamentais, eu recomendo este livro, porque ele tem, de uma forma jornalística, porque os textos foram escritos para proporcionar a oportunidade da leitura rápida e profunda a respeito do que encontramos nas obras espíritas. E este livro, está terminando, a Alzira trouxe os últimos hoje, depois não teremos mais. E eu preciso negociar a edição com o meu editor, que está aqui, para nós termos a oportunidade de ter a terceira edição. As forças positivas do homem. A proposta é ajudar pessoas que sofrem de ansiedade. Já viram uma pessoa ansiosa? Esse livro ajuda muito nesse particular. Vários psicólogos estão usando esta obra em apoio ao tratamento que estão realizando junto aos seus pacientes. Ansiedade, tensões, depressão e síndromes, principalmente a chamada síndrome do pânico. Então, se vocês conhecerem alguém, porque esta época a gente gosta de dar presentes, eu sempre recomendo que o melhor presente ainda é o livro. Porque o livro abre as janelas do mundo para as pessoas. Vale a pena
tomar conhecimento dessas propostas. Todos os capítulos têm exercícios, as pessoas vão conseguir entender e perceber que ela pode criar para vencer essas situações dramáticas da vida, podem fabricar um medicamento chamado endorfina beta, que nós temos no corpo e não sabemos usar, gratuitamente. Pronto. Eu fiz questão de salientar, porque aqui, conforme disse o Coelho, eu estou em casa, então eu posso falar abertamente com os companheiros, coisas que eu não faço nos outros centros. O nosso tema de hoje, ele é de uma importância fundamental. Fundamental. E se nós examinarmos depois da palestra o conteúdo doutrinário sobre esta matéria, nós teremos a oportunidade de melhorar a qualidade da nossa vida. O título é Alguém tirou de mim virtude. Em alguns textos do Novo Testamento, algumas traduções, aparece no plural. Alguém tirou de mim virtudes, e outros no singular. Eu prefiro no singular para a palestra, porque ela tem um sentido a respeito de um acontecimento na vida de Jesus de Nazaré. Por isso que aparece aqui a sua figura no fundo da mensagem do título. Para examinar este assunto, nós precisamos nos reportar aos textos do Novo Testamento. Aliás, sobre Jesus de Nazaré, qualquer pesquisador, qualquer pessoa que queira conhecer algo da vida de Jesus, somente poderá encontrar textos de pesquisa no Novo Testamento. Porque se nós precisarmos de historiadores, sociólogos, antropólogos, aqueles que escrevem a historiografia, nós não vamos encontrar. Mesmo os chamados historiadores da época de Jesus, nós vamos encontrar muito pouco, e se depender do que eles escrevem, eu posso garantir aqui que Jesus não existiu para a história. Não existe registro do seu certificado de nascimento, chamado também de certidão de nascimento. Os documentos que estão lá no Senado romano da época, nos arquivos, não mencionam a vida de Jesus. Jesus realmente é uma personalidade totalmente desconhecida da história. Quem quiser conhecer um pouco, tem que se reportar ao que está consignado nos quatro textos dos chamados evangelistas. E é o Evangelho de Jesus segundo a ótica de cada um deles, e cada um deles escreveu para um determinado público. Eu hoje não vou falar disto, mas ainda teremos a oportunidade aqui em nossa casa de fazer comentários, penso que muito importantes para nós entendermos esse assunto ligado com o público, ao qual cada um dos chamados evangelistas escreveram. Todos eles. E olha que o primeiro evangelho surgiu depois de 60 anos da morte física de Jesus, da sua desencarnação. Mas Lucas também faz referência a esta passagem, mas eu prefiro, por enquanto, o que Marcos escreveu no capítulo 5, no versículo 25. Eu penso que parte das pessoas que estão me ouvindo já tiveram a oportunidade de compulsar o Novo Testamento e, de passagem, já devem ter lido este acontecimento. Ele é importantíssimo. Na religião católica existem ótimas conferências e estudos a respeito, e eu já tive o privilégio de ouvir alguns padres, pesquisadores fazerem belíssimos comentários a respeito dessa passagem de Jesus.
também alguns protestantes luteranos. Eu não ouvi ainda nenhum calvinista, gostaria até de ouvir a interpretação calvinista a respeito desta passagem, mas de alguns estudiosos luteranos já ouvi, e, pasmem, eu também já ouvi palestra budista a respeito dessa passagem de Jesus de Nazaré. Aqui nós temos o lago de Genezaré, que os hebreus chamavam de mar. Eles chamavam de mar qualquer quantidade de água, então não se estranha que também chamassem de mar, o que é um lago, um grande lago lá na região. Nós estamos aqui vendo as águas, essa é uma foto mais ou menos atual, e depois que Jesus esteve daquele lado lá de Gerasa, onde aparece ali na tela, ele pediu aos companheiros que fizessem o barco rumar para o outro lado, lá para encontrar Cafarnaum. Aqui é um pedaço já do lugar. Está nas proximidades de Cafarnaum. Na época, uma cidade próspera também, como toda a região. A Galileia, nesse período que o Novo Testamento registra a passagem de Jesus, a Galileia tinha cerca de 300 mil habitantes e era uma região cosmopolita, o que significa que ali se falavam muitos idiomas. Vocês já ouviram falar, por certo, naquela passagem de Jesus, não dele encarnado, em que vários médiuns, chamados cristãos, médiuns, falaram muitas línguas. Vocês estão lembrados disso, não? Línguas estranhas, línguas de fogo. Eu gostaria também de fazer uma palestra a respeito desse assunto para interpretar, à luz do conhecimento espírita, que fenômeno mediúnico aconteceu ali e por que aconteceu. Agora nós estamos vendo o pôr do sol no Lago da Galileia, visto da cidade de Cafarnaum. Essa foto foi tirada do Monte Hermon, mostrando toda a planície lá. Então, o nosso Marcos vai fazer um registro no capítulo 5, versículo 25. Isso aqui é um fragmento do Evangelho de Marcos que foi encontrado. É um trabalho difícil, árduo, penoso até, fazer essa remontagem desses escritos que se perderam ao longo de tantos anos. Então ele vai dizer o seguinte: ali nas proximidades de Cafarnaum existia uma mulher, isso aqui é histórico porque está registrado lá no Evangelho. Uma mulher, uma senhora, que era muito rica na oportunidade. Ela tinha várias propriedades, tinha dinheiro, mas ela contraiu uma enfermidade e essa enfermidade criou um chamado fluxo recorrente de sangue. E ela estava já perdendo a vitalidade, desesperada, ela gastou todo o dinheiro que ela tinha, vendeu todas as propriedades, ficou sem nada e não conseguiu a cura com nenhum médico da região. Então era uma mulher de posses e, obviamente, procurou os melhores médicos para ser tratada. E nenhum deles conseguiu curar a mulher. Então, o Marcos vai dizer que essa senhora sofria dessa hemorragia já havia 12 anos, com fluxo de sangue constante. E que também havia gasto todo o seu dinheiro com médicos e que não havia recebido a cura que tanto aspirava. Então ela tomou conhecimento de que Jesus andava por aquelas regiões e de vez em quando se aproximava de Cafarnaum e que ele tinha um poder de curar as pessoas. E aqueles comentários sobre o poder de Jesus, a sua possibilidade,
foi fazendo nascer nessa senhora um grande desejo de encontrar-se com Jesus. E mais do que isso, foi nascendo com ela também a esperança da cura, e ela começou a criar uma forte confiança na cura que Jesus poderia desenvolver. De tal sorte que ela alimentou no pensamento durante algum tempo, até o instante em que ela ficou sabendo que Jesus estava pelas cercanias de Cafarnaum. E ela dizia assim: se eu conseguir me aproximar de Jesus, e se eu conseguir tocar em sua túnica, eu tenho a certeza que serei curada. E isso foi fortalecendo o ânimo, e ela então ficou aguardando a possibilidade de se encontrar com Jesus de Nazaré. E conforme eu disse agora há pouco, ele que estava do outro lado do lago pediu que eu levasse para Cafarnaum, próximo. Aliás, Cafarnaum foi uma espécie de base de trabalho de Jesus. Ali ele instalou, ele deveria ter motivos muito específicos para realizar os trabalhos de aglutinação daquelas pessoas que ele considerava importantes para aquilo que ele pretendia fazer, e foi por ali que ele conseguiu mostrar como é que a gente pode convidar, convocar, explicar, treinar pessoas para um trabalho de informação e divulgação de uma doutrina. Por quê? Porque ele começa somando 12, e depois de algumas semanas, de 12 ele já tem 70, e depois de algumas semanas mais, eles têm 500 na Galileia desenvolvendo o trabalho de multiplicação da mensagem. Então ele sabia como realizar isto, e é por isso que ele surpreende a todos os estudiosos do comportamento humano, principalmente aqueles que querem aprender como se faz o trabalho de reunir pessoas, treiná-las para informação, esclarecimento e conscientização, e levá-las ao processo de conscientização. Então essa senhora começou a ter aquela ansiedade de se encontrar com Jesus. Se eu tocar somente em suas vestes, ficarei curada. É o que está escrito, do jeitinho que está escrito no Novo Testamento. Estamos passando aqui. Então, ocorreu que Jesus desembarcou do outro lado, já em Cafarnaum, e eu tenho certeza, vocês podem imaginar o que é uma multidão de pessoas indo em direção de Jesus. E eu sei que podem saber disto, porque nós vivemos hoje com alguns fenômenos sociais e artísticos principalmente, e em que facilmente se aglutina uma multidão de pessoas. Por exemplo, quando cantores de qualidade, duplas, se apresentam, populares, porque o povo gosta muito de música, verdadeiras multidões vão ouvi-los na praça a céu aberto. Então, eu tenho certeza que as pessoas que me ouvem são capazes de imaginar o que seja uma multidão indo em direção a Jesus, porque as pessoas, diferentemente do que nós poderíamos supor, iam em direção ao Mestre exatamente para pedir alguma coisa. Uma grande parte para pedir o socorro, exatamente como essa senhora, para a cura de enfermidades. E diz então o Marcos, em seu texto, que essa senhora, com muita dificuldade, saiu de casa e foi se arrastando até o lugar onde estava a multidão. Porque aí ela teria que desenvolver um ingente trabalho de atravessar a multidão para chegar até onde estava Jesus.
trôpega, doente, mas animada pelo desejo de se aproximar. Então foi se infiltrando na massa até um instante em que ela chegou perto de Jesus, porque nesse momento ele estava passando por aquele lugar. E lendo o texto que o Marcos escreveu, a gente tem a nítida impressão, então, que ela consegue se arrastar e consegue tocar na túnica de Jesus. Ele estava passando com seus discípulos nesse momento. Deu para criar a imagem aqui? Eu vou ficar muito satisfeito se eu conseguir criar a imagem dele passando e dessa mulher com dificuldade doente tocando em seu vestido. Vocês conseguem alcançar isso, por favor? E ela tocou, só que Jesus dá alguns passos olha para os seus discípulos e ele então acusa: alguém me tocou. E faz a pergunta, e diz a frase que é objeto do nosso estudo: alguém tirou de mim virtudes. E ele pergunta para os discípulos: quem me tocou? Aí um deles fala assim: mestre, só estou diante de uma multidão de gente empurrando todo mundo. É porque naquele tempo o povo era mal educado, não é que nem hoje, todo mundo é ordeiro, educadinho. Naquele tempo as pessoas eram mal educadas. E então falou: nós não sabemos quem tocou, mas só ele poderia fazer isso. Ele e volta-se exatamente para onde estava a mulher. E ela então ficou temerosa, mas ficou satisfeita porque obteve uma cura instantânea do fluxo de sangue. Porque ela sabia, se ela conseguisse um dia tocar na túnica de Jesus, ela tinha certeza que seria curada. Para a religião, qualquer que seja, tanto as luteranas, calvinistas, como a Igreja Católica, aconteceu um milagre. Eu posso fazer uma pergunta? Para você que está me ouvindo, você também pensa que aconteceu um milagre? Foi meio fraquinho, mas... Porque se a gente disser assim, não, isso não aconteceu milagre nenhum, eu vou ter que explicar o que aconteceu cientificamente com aquela mulher. Então, ali na tela está escrito assim: para a religião ocorreu um milagre de cura instantânea, meus amigos, porque todas as pessoas que estavam ali presentes, próximas a esta senhora, viu que parou o fluxo de sangue, na medida em que ela conseguiu tocar na túnica de Jesus. Eu vim aqui para explicar como é que Kardec conseguiu entender e desenvolver o estudo espírita sobre a matéria. Por quê? Porque nós somos espíritas. Sendo espíritas, nós não cremos em milagres. Porque milagre é algo que contraria a lei natural. Tudo que Jesus realizava estava dentro das leis naturais. Absolutamente tudo. Então, como explicar esse fato à luz da ciência espírita? Nós precisamos saber? Claro que precisamos saber. Precisamos saber porque, se aconteceu com ela, poderia acontecer com qualquer um de nós. Pela explicação que o Espiritismo dá e que vai fazer nascer nesta sala hoje um novo pensamento a respeito de como conseguir
as coisas chamadas impossíveis em nossa vida. O livro em que Allan Kardec realiza esse estudo, esse trabalho magnífico, é um livro chamado A Gênese, livro importante da codificação espírita. É um livro que trata, numa parte da ciência espírita e depois do estudo doutrinário a respeito dos feitos de Jesus de Nazaré, mostrando quem ele foi verdadeiramente, sem fantasias. O único trabalho que mostra realmente esse espírito superior realizando o que realizou com o conhecimento que tinha, com o domínio que tinha a respeito das ciências. Por isso que ele é considerado um espírito superior. Conhecimento das ciências, sabedoria e extensão profunda da bondade. São as três características de um espírito superior. O capítulo é o capítulo 15 do livro A Gênese. Então, Allan Kardec vai explicar isso. Eu fiz um resumo, peço a atenção de todos que leiam, porque com este esclarecimento nós vamos entender a parte seguinte do que nós podemos fazer na vida, porque nós somos muito temerosos, muito temerosos. Eu nem vou perguntar assim, por favor, irmãos, me digam quem é que toma comprimido todo dia aqui, quem é que toma cápsulas de remédio, drágeas que foram receitadas, prescritas pelos clínicos, porque a ciência tenta nos ajudar, a ciência está desenvolvendo o seu trabalho. O médico, quando ele se forma, ele realmente tem conhecimento científico suficientemente capaz de orientar e produzir, junto da farmacologia, aquilo que nós poderíamos chamar trabalho brilhante para contribuir para que o homem recupere a sua saúde. Por quê? Porque nós buscamos o médico só quando estamos doentes. A medicina, ela é dividida na parte preventiva e também na parte do tratamento, mas nós nos ocupamos só da parte do tratamento. Então, Allan Kardec vai dizer assim: a mulher que sabia o que se passara em si, isso é, interiormente, tomada de medo e pavor, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe declarou toda a verdade. Toda a verdade. Porque ele queria saber quem que havia tocado em seu vestido. E ela então se declarou para Jesus. E por que ela havia feito aquele esforço e agido daquela maneira? Então Jesus, segundo o texto de Marcos, combina com o de Lucas, vai dizer o seguinte para esta mulher: minha filha, tua fé te curou, vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Então, é o que está ali no Novo Testamento. Então, Allan Kardec puxa como destaque, para fazer uma reflexão doutrinária, o seguinte: estas palavras, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, são significativas. Ele diz assim: alguém tirou de mim virtude. O que é isto? Como entender essa palavra virtude? E como alguém pode tirar virtude de outra pessoa? É isso, essa é a proposta de Kardec para examinar esse texto. Então ele disse o seguinte: essas palavras exprimem o movimento fluídico que se operou de Jesus para a doente. Agora aparece uma palavra nova aqui, e a palavra nova é essa aqui. Movimento fluídico. O que é fluido?
O que significa fluido? Se nós buscarmos essa palavra nos dicionários e na ciência, nós vamos ter um significado. Mas Allan Kardec está usando esta palavra num livro espírita, numa doutrina filosófica, científica e de consequência moral, que se propõe examinar os fenômenos que a ciência comum não pode ainda examinar. Para falar disso, eu só vou resumir dizendo o seguinte: a ciência do mundo material conhece 4 estados da matéria: o sólido, o líquido, o gasoso e o radiante. A partir daí, a ciência não tem como explicar os demais estados da matéria existentes no universo. Só sabe que existe, porque, diz a ciência, o que parece vazio, vácuo, está totalmente preenchido. E a física quântica dá um nome chamado o quê? Energia cósmica. É assim que a ciência tenta explicar o assunto de que a religião se ocupou, mas não explicou e proibiu na época que se explicasse a respeito, porque para a igreja só existia o vazio, não existia nada mais. Mas a ciência veio em apoio à própria religião e disse que o espaço está totalmente preenchido com um tipo de matéria que ainda não se conhece. Quando os espíritos superiores, em 1857, se apresentam para explicar os fenômenos da vida, junto de Allan Kardec, pedem emprestado da própria ciência um termo para designar todos os demais estados da matéria que ainda não são conhecidos. E dão um nome, e esse nome é fluidos. Então, não é uma palavra espírita, mas da ciência, Allan Kardec pediu emprestado para poder designar todos os demais estados da matéria. Quantos estados eu disse que a ciência conhece? Quais são? Está fraquinho o nosso coral hoje. O sólido, o líquido, o gasoso e o radiante. Depois, o 5º, 6º, 7º, vai até onde? Aonde termina isto? O Espiritismo diz: vejam vocês o cuidado. Nessa mesma obra, num capítulo antes, Allan Kardec vai explicar até o início de toda a transformação da matéria. E diz assim, que nesse estado, há o grau de pureza absoluta. A partir daí a matéria começa a se transformar até chegar no grau que nós conhecemos aqui, nos estados que nós conhecemos aqui. Mas o que ele está dizendo ali? Essas palavras de Jesus, alguém tirou de mim virtudes, exprimem o movimento fluídico que se operou de Jesus para a doente. Isto é, algo que nós não vemos, um tipo de matéria que nós não vemos e que realmente, pela combinação das duas vontades, ocorreu este movimento e ela pôde captar, registrar o que havia de melhor em Jesus de Nazaré. Se observar bem, o Espiritismo diz assim: todo o espaço está inundado em fluidos. Esta sala, por exemplo, está inundada de fluidos. Mas se eu sair daqui, indo para o corredor, para a rua, eu encontro fluidos, fico inundado de fluidos. E cada um de nós, pelo pensamento, vai qualificando os fluidos que estão em seu derredor. Numa linguagem simples, cada um de nós tem uma quantidade de fluidos e aonde a gente vai modificando os fluidos e tem sempre essa mesma qualidade, porque nós não paramos de pensar e qualificamos os fluidos de acordo com o nosso pensamento. O Espiritismo diz assim: o homem, ele age sobre os fluidos e dá a eles uma certa qualidade e faz com que dessa qualidade, ele promova uma alavanca
é quase irresistível para realizar o que pretende. Eu vou tocar em alguns assuntos, eu sei que essa parte assim nem todos tiveram oportunidade de examinar, mas conforme eu disse, se nós examinarmos, a gente muda a vida. Porque eu tenho a certeza, eu fiz assim a pergunta, quem é que toma comprimido, dragas e cápsulas para se curar? Eu não vou pedir que levante as mãos, mas eu tenho certeza que mais da metade toma diariamente remédio para se curar. Porque a nossa sociedade está enferma, meus amigos. A nossa sociedade encontra-se enferma. E nós temos que buscar quais são as causas que promovem esse efeito, esse fenômeno da enfermidade. Porque é surpreendente o número de pessoas que estão doentes. E nós não fomos fabricados para as doenças e nem viver metade de 150 anos, que parece a média de vida aqui na Terra. Nosso corpo é fabricado para existir, para viver 150 anos. E por que que nós vivemos só a metade? Por que, meus amigos? O que é que acontece na nossa trajetória que nós não somos capazes de vencer as etapas e envelhecer com saúde, com alegria, com disposição e com aspirações maiores? Diz Allan Kardec, ambos, a senhora e Jesus de Nazaré, experimentaram a ação que acabara de produzir-se. Experimentaram, porque ele registrou, ele parou e percebeu o quê? O que que ele percebeu, meus irmãos? Que alguém entrou na sua área fluídica. Se eu fosse esotérico, eu diria, na sua área energética. E um dia, agora já está em São Paulo, eu vou trazer a câmara Kirlian para nós fazermos uma experiência aqui em uma sexta-feira, com os companheiros que quiserem, para entender o que é esse campo de energia que todas as pessoas possuem. Aliás, todos os seres possuem, no reino hominal, animal, vegetal e mineral. E vamos ficar aqui surpresos, então. Nós temos que entender disso exatamente para fabricar com o pensamento algo que possa melhorar a nossa vida, para nos defender, inclusive. O efeito, diz Allan Kardec, não foi provocado por nenhum ato deliberado de Jesus, porque ele nem sabia, se é que eu posso usar essa expressão também aqui, que a mulher iria se esforçar e tocar no seu vestido. Mas ele, depois que registrou, porque é fácil fazer isso. Irmãos, nós somos espíritas. O espiritismo está dizendo que existem fluidos e que nós, com o pensamento, fabricamos, qualificamos fluidos de toda a espécie. Eu iria pedir para vocês ficarem nervosos e raivosos agora, mas sei que vocês nem vão conseguir fazer isso aqui. Porque é um tipo de exercício que vale a pena a gente perceber como é que nós mudamos a nossa composição fluídica, o tipo de matéria, se a matéria tem átomos, tem moléculas. Quando o indivíduo fica nervoso, irritado, odioso, ele modifica os fluidos. Vocês já viram uma pessoa quando está nervosa? Irritada, ansiosa, depressiva, tensa, desequilibrada. E tem alguns que durante o dia fazem altercações surpreendentes em seu ânimo, no seu humor. E tudo isto é fabricado com o pensamento. Agora, a pessoa que mantém um certo padrão de pensamento, ela não altera esse campo fluídico da mesma forma como as pessoas que estão desestabilizadas, desequilibradas.
E olha o que diz Allan Kardec então: o efeito não foi provocado por nenhum ato deliberado dele, de Jesus de Nazaré. Não houve da parte dele aquela intenção de magnetizar ou de elevar as mãos, porque ele fazia o passe que nós fazemos aqui no Centro Espírita, é para seguir as suas recomendações, o seu modelo, porque através do passe nós podemos, é bem verdade que é diferente dele, porque ele não precisava de apoio de espírito algum para poder ajudá-lo a transferir bons fluidos para as pessoas, mas nós somos ainda impotentes e a gente precisa fazer a prece. Vocês já viram isso? Quantas preces a pessoa faz por dia para ficar mais ou menos equilibrada, né? Então, nós fazemos a prece, pedimos a ajuda do Espírito, ele combina parte dos seus fluidos com parte dos fluidos do médium, e ele, Espírito apoiador, que está secundando o médium, transfere a quantidade de fluidos que a pessoa precisa receber, porque o médium não sabe nada disso. O médium, o que ele sabe é que ele quer ajudar. O que ele sabe é que ele saiu de casa pensando e animando um amor para as pessoas que precisam de ajuda. É a única coisa que o médium sabe. Mas o espírito que está ajudando, ele vai transferir fluidos na quantidade que a pessoa que está solicitando essa gentileza faça. Mas, diz Kardec, bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Você, de vez em quando, se lembra que tem pessoas que estão doentes e que precisa fazer uma oração por elas, não é verdade? Então, o que a gente faz? Faz uma prece, eleva o pensamento. Esse eleva o pensamento significa, na linguagem de Kardec, lá próximo da pergunta 471, de que nós vamos, com o pensamento, nós vamos encaminhar algo produzido pelo próprio pensamento. Mas aí nós usamos o fluido. Os fluidos nós encaminhamos para a pessoa que está enferma. Isto, normalmente, se chama irradiação. Mas, por que essa irradiação, diz Allan Kardec, se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas, uma vez que Jesus não pensava nela e tinha cercado uma verdadeira multidão? Então, agora, vou levantar mais uma perguntinha para nós estudarmos em casa. Quantas pessoas estavam naquele lugar, naquele dia, para pedir alguma coisa? Posso pedir a gentileza que me deem um número? Qualquer que seja, me deem um número, por favor. Quem está falando? Quantos eu disse? 5.000. É um bom número, não é? É um bom número, é uma multidão. Pois bem, então o nosso irmão lá diz assim, eu penso mais ou menos umas 5.000 pessoas, porque ele está imaginando o que é uma verdadeira multidão de pessoas. Não é? Agora, posso fazer a segunda pergunta? Por que o Novo Testamento só registra 32 curas de Jesus de Nazaré? Milhares de pessoas procuraram Jesus, mas só registraram 32 curas. Por quê? Por quê? Por quê, meus amigos? Por quê? Porque não basta procurar a cura, não basta pedir a cura. Para qualquer pessoa ser curada, são necessárias duas situações, duas alavancas. Isto, o merecimento e a necessidade. Às vezes, a pessoa merece, mas não será necessário. E outra, ela necessita, mas não merece. Mas o que é isso? Você está falando que nem um religioso? Pois é, o Espiritismo diz
que nós passamos apenas por duas situações aqui na Terra, que é um planeta de provas e de expiações. Ou o que nós estamos passando, uma enfermidade, por exemplo, é uma prova ou ela é uma expiação. Se for uma prova, é um ato deliberado do Espírito que quer se submeter a testes, a provas, que ele promove exatamente para medir o grau do seu adiantamento espiritual e saber se ele já é competente, se ele tem realmente condições de superar aquilo que ele coloca como prova. E a expiação é consequência, é efeito de causas produzidas em outras ocasiões. Pode ser nesta encarnação, em qualquer uma das outras encarnações anteriores. Essa é a explicação espírita. Eu vou repetir para não deixar nenhuma dúvida. Qualquer doença, qualquer uma, ou é uma prova ou é uma expiação. E o Espiritismo nos ensina que as provas, o Espírito ele pode moldar e pode até mesmo chegar ao ponto de pretender e conseguir transferir por uma outra oportunidade, se ele notar que ele não tem a força moral suficientemente capaz de modificar a carga de aflição psicológica que aqueles eventos que ele escolheu provoca. Para entender isso, eu vou pedir a vocês que leiam o capítulo 5 do livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Eu posso fazer esse pedido? Tenho esse direito nesta noite? Não é lição de casa, mas é para aprender como governar isto. Porque de vez em quando a gente diz assim, eu não sei porque estou passando por esta situação. Eu não quis passar por essa enfermidade. Por que que Deus me coloca esta prova no meu caminho? Então eu tenho que dizer assim, irmãozinho, irmãzinha, não é Deus que cria as provas para qualquer um de nós. Somos nós próprios que as criamos. E o Espírito, ele cria, ele projeta as suas provas antes de encarnar. Só que as expiações ele não consegue fazer mudança, alteração, no máximo minimizar de acordo com o seu atual comportamento. Por quê? Porque as expiações são consequências do que ele próprio criou, causou anteriormente. E diz Kardec, então, é bem simples a razão. Considerado como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica a fim de repará-la. Agora vai entrar um outro estudo espírita para examinarmos nessa noite. Eu já falei a respeito de fluido, então quando a gente usar essa expressão em nossa casa, saibamos que se trata de matéria. E se é matéria, tem composição atômica, tem uma cadeia molecular e realmente é assim que funciona tudo que está no universo. Então até aqui está tudo bem. Agora aqui está, o Kardec escreve, tem que atingir a matéria orgânica a fim de repará-la. Mas para chegar no corpo daquela senhora, foi preciso duas componências. Olha que coisa fantástica. Dois perispíritos se encontraram. O perispírito de Jesus e o perispírito da mulher hemorroíça, da mulher doente. Ah, é assim que funciona? Sim, todo o fenômeno de transferência de fluidos, os agentes corpo fluídico do espírito ou do outro encarnado e daquele que está se submetendo e pedindo ajuda para receber a cura. Quando o médium levanta as mãos, são três perispíritos que estão em evidência. O do espírito, que está ali para secundar o trabalho, do médium, que é intermediário dos espíritos, e da pessoa que está precisando de ajuda. Se ela não quiser receber a ajuda, ou não tiver não abrir uma recepção, uma receptividade
atividade, com certeza os fluidos não penetrarão da maneira como nós pensamos e achamos que penetram. Então, o que ele está falando? Tem que atingir a matéria através dos três do perispírito vamos usar aqui da mulher, porque é ela que está aqui no centro do nosso interesse para o estudo desta noite. Pode, então, ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente da pessoa que quer ser curada. Neste caso, como é que funcionou? Ela desejava, queria, precisava, animou no pensamento, no sentimento, numa palavra, no coração, aquele momento de encontrar-se com Jesus e poder receber a cura. E eu vou falar. Estou com vontade de falar uma coisa importante aqui. Em nossa casa eu posso falar, outros centros eu preciso tomar cuidado. Mas vocês vão prometer que não vão falar para ninguém. Vou até pedir que faça uma edição na internet e corte o que eu vou dizer. Jesus não curou ninguém. Ele não podia fazer isso. Não tinha autorização para fazer isso. Por quê? Agora eu quero olhar nos olhinhos de vocês. Por que Jesus não curou ninguém? Para não mudar uma lei natural. Ele não poderia transgredir uma lei. Ele próprio disse para a mulher o quê? Filha, a tua fé te curou. A tua fé te curou, não fui eu. Dá para entender isso, irmãozinhos? Eu sei que é difícil para aqueles que têm ainda a prática católica no pensamento, no raciocínio, porque é um segundo estágio na vida a gente admitir que o homem pode. Por isso que eu escrevi o livro As Forças Positivas do Homem. Ou nós admitimos que podemos, ou nós temos que entregar um atestado de incompetência para o Criador, que nos deu ferramentas de trabalho para o nosso êxito, para a nossa felicidade. Jesus não curou absolutamente ninguém. Foram as próprias pessoas que se curaram através de uma motivação que ele proporcionava, mas aquelas que realmente o necessitavam e mereciam e que ainda agiam com esse ingrediente que a religião fala muito bem, chamado fé. Já ouviram essa palavra, irmãos? Já ouviram a palavra fé? Ele usou essa palavra muitas e muitas vezes para designar o ato interno de cada indivíduo que, usando essa ferramenta, pode atingir o que o homem quiser fazer. Por isso, Allan Kardec encerra essa parte, nesse estudo, nesse momento, dizendo, numa palavra, é pela fé do doente. Eu já vi pessoas serem curadas se ajoelhando na frente de uma imagem de um santo. Se a pessoa se ajoelhar e ela mantiver no seu pensamento, no seu sentimento, essa confiança, essa certeza, a fé, eu não tenho dúvida que ela atrai os melhores fluidos para fazer essa operação fantástica. Mas se ajoelhar diante de uma imagem, sem nenhuma consideração, sem essa reverência, sem esse pensamento da certeza de que pode alcançar a chamada graça, não vai acontecer nada. É a mesma coisa do que as pessoas dizerem assim, sabe, se Deus quiser, eu vou conseguir. Quando ela diz assim, se Deus quiser, o que ela está querendo dizer? O que ela está querendo dizer, meus irmãos? Que não é da vontade dela, ela está entregando a responsabilidade do êxito das coisas que pretende na vida ao Criador. Mas a pessoa que diz, não, eu sei que eu vou conseguir, tenho a certeza
que eu vou conseguir, e a pessoa for determinada, eu não fico na frente de uma pessoa determinada, nunca fiquei, porque eu sei que ela atropela a gente para chegar no ponto que ela deseja. Mas a pessoa que diz, se Deus quiser, eu vou conseguir. Vocês já viram gente falar assim? Eu vou tentar, mas não sei, se Deus quiser eu vou conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Eu só acredito na pessoa que ela própria determinar a si mesma que vai lutar, que vai trabalhar, que vai operar, que vai realizar, diligenciar para alcançar o que se pretende. O que ela pretende, qual é o seu projeto. A fé referida por Jesus, diz Allan Kardec, não é uma crença mística. É uma força interior do indivíduo. Mas uma verdadeira força de atração. A mulher, ela atraiu para si aquela parte fluídica que sobrava em Jesus e que ela precisava na cota necessária para atingir o desiderato maior, que era estancar o quê? O fluxo de sangue. Quem não a possui opõe à corrente fluídica uma força repulsiva. Porque tem gente que tem fé fraca, frágil, anêmica, que não é uma verdadeira fé. E por isso paralisação, aquilo que poderia concretizar. Quantas vezes a pessoa diz, olha, eu trabalho o dia inteiro há tantos anos e não consegui nada na minha vida. Vocês já ouviram isso? O que será que está acontecendo? Esse que será que está acontecendo já mostra por dentro o que essa pessoa é. E não adianta a quantidade de orações, de prece e de rezas, porque o que vale mesmo o que é? A vontade determinante, porque vontade é volição. Então é necessário fazer nascer a confiança. Eu vou agora ter que usar os termos mais apropriados. A confiança absoluta, a certeza absoluta e a lucidez absoluta. Kardec vai estudar esse assunto da confiança, da certeza e da lucidez no capítulo 19 do livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, que é quando ele trata, não religiosamente, mas cientificamente falando, da chamada fé. A fé que transporta montanhas. Eu sei que a fé não transporta montanhas. E vocês? Não, pode transportar? Pode sim, porque com fé, isto é, com certeza, com confiança e lucidez, o homem vai encontrar, através de todo o conhecimento de engenharia, da tecnologia, ele vai conseguir, se muda até um prédio de um lugar para o outro, ou não? Mas é preciso que a pessoa realmente confie também em si. A mulher dizia, se eu conseguir tocar na sua túnica, tenho a certeza que serei curada. Ela foi a mola propulsora de chegar até perto de uma bomba, são duas, né? A da aspirante e aquela que promove o fluxo. Enfim, a fé. Outro dia eu falo aqui dos fluidos. E por último dizer, leiam o que está aí, por favor, Jesus atraía as partículas mais puras dos fluidos do nosso planeta. Jesus atraía as partículas mais puras. Atraía com o quê? Com o nível alto do seu pensamento. Como é que é o seu dia? Se você, que nem agora, estou conversando com as pessoas, ligam lá para casa, e, olha, eu estou ligando para desejar boas festas, feliz ano novo, e aí vem, para mim foi maravilhoso. Tive muitos problemas, obstáculos, coisas maravilhosas, não, Zira? Coisas aconteceu de tudo em 2013.
Vocês já notaram que as pessoas terminam o ano, não terminam exatamente como começaram? Dizem assim, eu estou cansado, trabalhei tanto, me esgotei, ganhei pouco. Já ouviram isso, não? E nós deveríamos aprender a terminar exatamente como nós começamos. Um dia também tem que ser assim. Mas por que a gente à noite diz que está esgotado? Porque nós perdemos muita energia, mais do necessário, porque nós não sabemos controlar o fluxo de energia do nosso corpo. E é só com o físico que a gente faz isso? Não, também com o pensamento. Eu quero afirmar aqui em nome da ciência que pensando nós perdemos energia. Pensando, o indivíduo pode perder quilos. O que nós temos que aprender então? A equilibrar e a guardar um certo padrão no nosso pensamento, pensando o quê? Só sujeira, porcaria, coisas que não são úteis? Uma boa proposta aqui. Jesus atraía as partículas mais puras dos fluidos. Para terminar, pedir aos irmãos que fiquem ligados nesse estudo, porque ele poderá nos ensinar muito, muito mais do que nós possamos imaginar, para ganharmos melhor qualidade em nossa vida. O Espiritismo é uma doutrina de ordem prática para a vida. Aprendamos nessa praticidade do Espiritismo o que pode realmente nos proporcionar uma melhora considerável na nossa existência. Pela atenção, muito obrigado.